Seja muito bem-vindo ao Workshop de Estratégia de Treino de Hipertrofia. Eu sou o professor Renato Bianchini, aqui da Sítios Consultoria, a empresa que é especializada em capacitar você, que é estudante de educação física, que é profissional de educação física, a gerar o máximo de resultado possível na prescrição dos seus treinamentos. E é com enorme prazer que eu e meu sócio Vitor Mendonça trazemos esse evento gratuito aqui para que vocês tenham aí uma dose de conhecimento que vai realmente modificar a maneira que vocês veem o treinamento. E a nossa grande intenção com este evento aqui, né, é transformar você em um personal trainer que é especialista em hipertrofia muscular, e a gente vai ver por que isso é tão importante hoje em dia, por que você tem que saber sobre hipertrofia muscular e que domina a prescrição de treinamento que gera resultado, aquilo que realmente vai impactar diretamente no resultado do aluno, né? Não vai ser aquele personal médio que gera resultado em alguns alunos e outros não, você vai ser referência nisso, mesmo que você seja um estudante ainda, você vai ver como que é importante você estar aqui hoje, mesmo você ainda estando na faculdade, mesmo que você esteja começando agora a sua carreira, mesmo que você é recém-formado e ainda não começou a atender alunos, você deveria estar aqui. E mesmo que você ainda não tenha nenhum aluno de personal e ainda não sabe como ter esses alunos, a gente vai mostrar para vocês como que esse conhecimento que você vai adquirir aqui nesse workshop vai com certeza te alavancar de alguma forma. E quanto antes de você começar esse conhecimento, então isso aí é o recado para vocês que estão nos primeiros períodos da faculdade, vocês estão começando agora, mas serve para vocês que já estão atuando na profissão também. Quanto antes você adquirir esses conhecimentos, mais rápido vai ser a sua evolução na carreira. E aí, pô, muito legal o Renato falando isso aí, é muito bom ouvir dele assim, mas isso parece bom demais para ser verdade. Pô, eu vou fazer um curso online aí, um workshop online, e vou saber tanta coisa assim, vou aprender tanta coisa assim, é difícil demais crer que isso realmente seja possível, né? Então eu não vou falar mais nada, vou deixar que os alunos aqui da Sítios falem com vocês o que eles acham. Eu me sinto muito mais confiante em passar os meus treinamentos depois desse curso. Fazer com que eles vejam um resultado mais rápido. O curso é uma marca, é um diferencial. E eu posso afirmar que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi uma das opções mais acertadas que eu fiz em relação a cursos. Dá com autonomia, né? A gente tem autonomia do que fala, se sentir seguro. Eu estou com 16 atletas. E a cada dia que o pessoal da Sítios vem... Estou podendo aprimorar e aperfeiçoar, né, atualizar de meus conhecimentos. Com bases científicas, né, de treinamento, de prescrição de exercícios. Esse curso de excelente qualidade, com grandes profissionais. Existia uma íris anti-Sítios e uma íris pós-Sítios. Muito mais confiante, se sentindo capaz. Eu sou formado, eu sou um estudante de educação física e eu encontrei a Sítios através do meu primo. Ele é formado, ele já fez alguns cursos com a Sítios e teve êxito no programa de treinamento dele. Fazem toda a diferença para quem acabou de sair da faculdade. Ele tem me ajudado muito a ter mais segurança. Só tenho que agradecer a vossa ajuda porque conseguiu melhorar bastante. Esse vídeo para agradecer a Sítios. O melhor investimento que eu fiz até hoje foi esse curso da Sítios, Hipertrofia de A a Z. Só tenho que agradecer a Sítios. E fiquei muito satisfeita, né, de profissionais tão capacitados como eles poderem, de forma tão generosa, estar doando tempo e conhecimento para nós. Comecei do zero, aprendi a fazer. Me apaixonei pela Sítios, a forma com que eles trabalham, a dinâmica, o fato deles sempre mostrarem estudos científicos a respeito do que eles falam. Aumentar o seu conhecimento. Por isso eu sigo a Sítios. Linguagens simples, objetivas. Pelo entusiasmo com que vocês passam nas matérias. Falando para vocês o quanto a Sítios me ajudou a transformar a minha vida de uma futura profissional, porque eu ainda estudo. A atenção foi a clareza na hora da explicação, né? Eu sou grata demais a Sítios. Sensacional, assim, eu acho extremamente gratificante ver esses inúmeros depoimentos que os nossos alunos dão pra gente e mostram, isso motiva não só a gente aqui, mas eu acho que vocês também
a mostrar que não importa se você é um aluno de faculdade ainda, você já tem total capacidade de gerar conhecimento e conseguir aplicar isso de alguma forma. Você vai aprender nesse workshop como que você consegue aplicar esse conhecimento e desenvolver esse conhecimento. E como eu sei isso? Como eu sei que eu posso chegar no ponto que você está, independente do período que você esteja estudando, se você já está numa época mais avançada da sua carreira, você já tem anos de formado, independente disso, como que eu sei que você consegue chegar num nível de otimização de treinamentos, de segurança máxima na prestação de treinamentos, de reconhecimento da profissão entre os colegas de profissão, entre os alunos da academia que você trabalha, no seu ciclo social? Como é que eu sei que isso é possível e que dá para chegar lá, né, independente do seu nível? Além dessas inúmeras histórias que eu acabei de te mostrar, basicamente eu era exatamente como você. Eu buscava sempre novos conhecimentos, eu estava sempre atrás de cursos e formas de me capacitar, porque eu sempre pensei no ciclo do conhecimento, né? Se eu investir numa capacitação, o valor que seja naquela capacitação, por mais que eu tenha algumas capacitações que são gratuitas, como essa que você está fazendo aqui, tem outras capacitações que são pagas, se eu aprender alguma coisa única e que vai me ajudar a gerar resultado para os meus alunos, eu tenho certeza que isso vai me fazer ser um profissional melhor, vai me dar mais oportunidade de ter alunos e isso vai retornar para mim financeiramente também, né? Não só retornar em termos de segurança na hora de prescrever o treinamento, não só de dominar a área da prestação de treinamento, mas também financeiramente, que é importante para a gente. É o ciclo que a gente chama de investimento em capacitação. Você vai lá, investe R$1.000, né? Ou investe seu tempo, que seja numa capacitação gratuita, né? Por isso que eu valorizo demais a sua presença aqui hoje, tá? De estar aqui aprendendo com a gente, né? Dando seu tempo aqui na nossa atenção para você poder se capacitar. Aí você vai lá e aprende algo novo, que pouquíssimos profissionais sabem. E aí um aluno confia no seu trabalho, vê que você entende daquele determinado assunto e resolve te contratar. E você que cobra R$500 por mês, eu sei que aqui no Brasil tem cidades que cobram mais caro, tem cidades que cobram mais barato, mas isso é uma média aqui do Brasil, R$500 por mês para um trabalho de personal trainer. Você percebe que em 6 meses você triplicou aquele investimento que você fez numa capacitação de R$1.000. Então é tão óbvio que para a gente avançar na nossa carreira, a gente precisa investir em capacitação, né? E aqui a gente está dando um exemplo financeiro, mas você pode... investimento em capacitação é investimento de tempo também. Você está investindo seu tempo aqui, né? E eu acho isso importantíssimo, né? Eu valorizo demais isso aqui que você está fazendo. E além disso, né, vamos supor, aquilo que você aprendeu com um aluno e conseguiu gerar um aluno, você pode gerar em 5 alunos, né? Porque eu vejo assim, se existe uma pessoa que vai ser beneficiada daquilo que você aprendeu em um curso, com certeza vai ter outras pessoas que podem ser beneficiadas. Então olha esse caso aqui, 5 alunos contratando você por R$500 por mês, você retorna esse investimento em 15 vezes. Você chegou a investir 1.000 e ganhar R$15.000. Então é tão lógico para mim que você tem que fazer uma capacitação, tanto que eu, né, cheguei a fazer curso de R$2.500 quando eu era estagiário. Foi caríssimo, eu tive que convencer o meu pai de que aquilo valia a pena, né? Para mim aquilo era caríssimo, né? Porque eu falava assim, pô, eu sou estagiário, ganho R$300 por mês, como é que eu vou pagar esse curso? Eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, paga para mim que quando me formar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu te pago de volta, tá? E aí, dito e feito, cara, foi simplesmente assim, eu me matriculei nesse curso de R$2.500, um curso mega específico, e aí eu aprendi a fazer coisas que ajudavam alunos a reduzir dor articular, né? Foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. E eu conheci uma aluna que tinha hérnia na cervical e ela viu tanta confiança na maneira que eu falava sobre aquilo que ela resolveu me contratar. Naquela época eu estava dando aula para ela 3 vezes por semana, cobrei R$600 por mês, né? Em 9 meses de trabalho com ela eu retornei R$5.400. Um aluno eu consegui retornar o investimento que eu fiz naquela capacitação que eu considerava cara. Então, gente, é isso. Investimento, tanto financeiro quanto de tempo, para você ter mais conhecimento, é você gerar mais reconhecimento para você na profissão, mais oportunidades. Possivelmente, potencialmente, mais alunos vão querer o teu trabalho, né? Maior vai ser a sua remuneração, maior vai ser a sua autoridade. Para pensar uma pessoa que tem... Isso não é tão óbvio, né? Quanto mais conhecimento você consegue adquirir, melhor, mais seguro você vai se sentir, mais dessa confiança você vai passar para as pessoas e a tua carreira tende a decolar. A gente acredita muito nisso, né? A tua capacidade de gerar resultados nos alunos, né, te motiva cada vez mais a continuar indo em frente. Enfim, aquela pessoa que não tem conhecimento da área, infelizmente, né? Ela acaba ficando frustrada. A gente vê isso acontecer várias vezes, né? Cara, é triste de ver, por exemplo, colegas de profissão que fizeram faculdade comigo abandonando a área, porque simplesmente não tem confiança no próprio trabalho, não adquiriram conhecimento suficiente para poder modificar a forma que eles veem o treinamento, gerar resultados para os alunos na prática, né? E isso eu falo para vocês, é muito importante, estou batendo nessa tecla e vou continuar batendo. Vocês que são estudantes de educação física ainda, vocês são os principais, tá? Vocês têm que estar aqui focados no que eu vou te falar nesse workshop, porque muitas dessas coisas aqui vocês não vão aprender na faculdade.
E não espera para aprender isso depois que você sair da faculdade, que pode ser tarde demais. Então fiquem atentos, porque vai gerar infelicidade, vai gerar frustração, né? Os profissionais que são jogados no mercado de trabalho e não têm conhecimento, né, na nossa área, vão ser engolidos pelos outros profissionais, não tem jeito, sabe? E isso vai gerar aquela sensação de ver outros profissionais sendo bem-sucedidos, né, enquanto você não está conseguindo, né? Vai acabar fazendo você desviar da profissão, indo para outras profissões, enfim, né? E o que eu mais procurei nessas capacitações, aqui a gente está falando do lado bom, né? Pô, fazer capacitações, fazer cursos, mas agora eu vou te mostrar o outro lado da moeda, que foi uma coisa que eu passei, e eu não sei se já aconteceu com você, que foi uma coisa que me deixou muito frustrado na época, tá? Foi basicamente assim, eu sempre procurava 3 fatores numa capacitação. Eu queria fazer cursos e workshops, como esse que a gente está fazendo aqui, mas eu queria procurar 3 coisas nesses cursos e workshops. Ele tinha que ser embasado cientificamente, isso fazia toda a diferença para mim, porque uma coisa é você, eu fiz em mim e deu certo, outra coisa é você fazer um estudo completo para saber se aquilo funciona ou não funciona, você controlar as variáveis, saber se exatamente aquilo que você está querendo entender realmente funciona. Outra coisa, que pudesse ser aplicado na prática. Não adianta ter vários estudos de nível fisiológico, bioquímico, né, e a gente depois não saber como aplicar isso na prática. E outra coisa mais importante, que é o que eu mais senti falta, focado em resultado, né? Eu quero gerar mais hipertrofia para o meu aluno. Você que está aqui no workshop, você quer gerar mais hipertrofia para o seu aluno. É esse o objetivo. Eu não quero sair daqui... Para mim, se você sair daqui com mais conhecimento, mas não conseguir aplicar nada na prática, a gente foi infeliz nesse workshop. Para mim, nesse workshop, você tem que sair daqui capacitado para gerar resultado. Você tem que começar a gerar mais hipertrofia nos seus alunos. É esse o objetivo, né? Aqui a gente não tem outro objetivo a não ser esse, tá? A gente não tem aqui a ideia de, agora você tem mais conhecimento, pronto, acabou, né? A gente não, cara, eu quero que você saia daqui com esse conhecimento, mas que isso consiga se refletir na prática. Só que isso eu comecei a sentir muita falta. Cursos e workshops consigam aliar essas 3 coisas. Porque quando eu fiz a aula de, por exemplo, musculação na faculdade, eu aprendi muita coisa sobre a actina-miosina, ciclo da contração muscular, né, a composição do músculo. E assim, pô, legal, é muito interessante saber disso, ajuda bastante ali o entendimento geral da fisiologia, mas a prancheta em branco lá, a gente não sabe o que ia fazer com ela, porque não sabia quais exercícios combinar, quantas séries a gente vai colocar, qual periodização que nós vamos fazer. Então, assim, no final das contas, conhecimento prático quase nenhum. Aí eu fui fazer um curso de hipertrofia muscular. Falei assim, pô, o curso ele vai focar no personal, ali na prática, no dia a dia. Aí falou sobre alavancas, contração concêntrica, contração excêntrica, tipos de músculo. E assim, o que eu percebi? Foi uma fisiologia um pouco mais complexa. E na hora de falar ali número de séries, número de repetições, intervalo de descanso, periodização, não chegava, né? Ou então falava assim, conteúdos muito abertos e a gente, pô, beleza, legal, você falou aí um estudo que mostrou que repetição acima foi mais resultado, mas e aí, eu faço com mais repetição, menos repetição? No final das contas, a gente não saía de lá capacitado. E o pior de tudo que aconteceu, né? E eu queria saber se você já passou por isso também. Você pode até deixar aqui nos comentários se você já passou por isso também. Chegar e começar a ver vários conteúdos e cursos, e hoje em dia a gente tem aí Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem várias redes sociais que estão aí promovendo vários conteúdos, e a gente vê lá, uma pessoa fala que você não pode fazer aeróbio porque senão você vai prejudicar o resultado, né, de hipertrofia. Outros falam assim, não, você tem que fazer o aeróbio para melhorar a sensibilidade à insulina, isso vai ajudar nos resultados de hipertrofia, né? A gente vê pessoas falando assim, não, o aeróbio tem que ser feito antes do treinamento de musculação, o aeróbio tem que ser feito depois. Outros falam assim, não, você não pode demorar muito tempo no treino de hipertrofia, senão o cortisol aumenta, você perde massa muscular. E outros falam assim, não, você tem que fazer um treino de volume alto, você tem que fazer o máximo de volume possível, o treino vai ficar um pouquinho mais longo. Então, a ambiguidade da informação começou a me chatear muito, né? E foi depois disso aí que, assim, eu fui gerando uma certa maturidade dentro da profissão, né? E eu tive uma oportunidade única de estudar nos Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio lá estudando, trabalhando em laboratório científico de treinamento físico, aprendendo com os melhores da área da pesquisa, o Dr. William Kramer, por exemplo, um dos maiores referências de musculação, né, assim, no mundo, os livros dele são mundialmente conhecidos. E basicamente eu comecei a ter uma grande visão dessa área da hipertrofia muscular. E eu percebi assim, existe sim a linha científica aplicada na prática. E alguém precisa ensinar isso. Alguém precisa parar de ficar focando só nessa parte fisiológica ou ficar trocando informações ambíguas e mostrar o que a ciência realmente diz. E foi aí que a gente desenvolveu aqui na CITIOS o curso completo e online Hipertrofia de A a Z. Essa é a nossa certificação vitalícia que a gente faz aqui com os nossos alunos. E é basicamente uma metodologia
metodologia de trabalho para você gerar o máximo de resultado de hipertrofia para os seus alunos, né? E esse curso, ele junta todos aqueles fatores. Ele é baseado cientificamente, ele é aplicado na prática e, ao mesmo tempo, é 100% focado em gerar mais resultado para os seus alunos. Então, não importa o que aconteça, se a gente conseguir estratégias para gerar 1% a mais de resultado, a gente vai colocar na metodologia, né? Então, é essa a base científica do nosso método. E em quem que as pessoas aplicam o método hipertrofia de AZ, né? Basicamente, para pensar que nós temos aqui 4 pessoas completamente diferentes. A gente tem aqui o fisiculturista, a pessoa idosa, o jogador de futebol e a pessoa obesa, né? E essas 4 pessoas precisam ganhar massa muscular. O fisiculturista ele precisa ganhar massa muscular para melhorar a simetria dele, que ele tem em algumas musculaturas. Então ele precisa de estratégias para melhorar essa simetria. A pessoa idosa precisa ganhar massa muscular para melhorar a funcionalidade dela, né? A qualidade de vida em geral, a motricidade dela no dia a dia. O jogador de futebol precisa melhorar a performance, a potência, a explosão dele. Ganhar massa muscular vai ajudar ele a desenvolver isso. A pessoa obesa precisa ganhar massa muscular para proteger as articulações, acelerar o metabolismo. Tudo isso vai ajudar ela no processo de emagrecimento. Então, você perceba que ganhar massa muscular é quase que fundamental que o personal trainer domine, porque se alguém quer melhorar a performance, vai precisar aprender a ganhar massa muscular. Se alguém quer acelerar o emagrecimento do aluno, vai ter que aprender a ganhar massa muscular. Quer melhorar a saúde e qualidade de vida do aluno, precisa aprender a ganhar massa muscular. Quer melhorar a estética, indiscutivelmente precisa aprender a ganhar massa muscular. E quer saber o que mais ainda? A gente tem a velha discussão, o que é mais importante, nutrição ou treino? O que vai gerar mais resultado? E assim, aqui a gente não está aqui para discutir, para brigar com o nutricionista jamais, tá, gente? Aqui a gente tem que se abraçar e não tem que se empurrar. É isso que eu sempre falo aqui, o profissional de nutrição e personal tem que trabalhar juntos. Mas uma coisa é certa, é comprovado, né? O personal, se ele aplicar o treinamento dele, ele vai conseguir gerar ganho de massa muscular. Se você alia isso a uma alimentação, você otimiza esse ganho de massa muscular perfeitamente. Só que experimenta fazer uma alimentação 100% focada em ganho de massa muscular e não treinar, não fazer musculação. Os resultados de hipertrofia não vêm. Não vai conseguir ganhar massa muscular. Então, é fundamental você gerar estímulos de hipertrofia para o ganho de massa muscular. Então, fazendo um resumo do que a gente viu até agora nessa aula aqui, você precisa desse conhecimento de ganho de massa muscular se você quiser se destacar no mercado. Se você quiser aplicar, você vai aplicar isso em qualquer aluno. Qualquer aluno, em algum momento da vida, vai precisar ganhar massa muscular. Então, se você domina isso, você naturalmente vai ter todos aqueles fatores que a gente falou. Mais reconhecimento, mais oportunidade, maior vai ser a sua remuneração. Essa é a importância, tá? Então, você que está aqui agora começando os seus estudos na área da ciência do treinamento, você, principalmente, vai se beneficiar disso no longo prazo, né? De dominar, de sentir uma referência nisso, de ser uma autoridade nisso. E você que ignorar essas informações, que não deixar isso, que deixar passar, você realmente vai ter uma grande chance de sair frustrado na nossa profissão, infelizmente, tá bom? E qual que é o conceito de hipertrofia de AZ? Ele tem 4 bases, basicamente. Ele tem a base da otimização, ou seja, a gente conseguir ganhar nem que seja 0,1% a mais, a gente vai tentar ganhar de hipertrofia para os nossos alunos. A priorização, ou seja, você priorizar aquilo que é mais importante num treinamento físico. A personalização, ou seja, entender bem o nosso aluno para a gente conseguir saber o melhor tipo de estímulo para ele. E uma metodologia, ou seja, um método, algo que você consiga seguir passo a passo. Isso é a metodologia hipertrofia de AZ, né? O que seria esse sistema de priorização? A gente basicamente tem um sistema de priorização em pirâmide, onde a gente vai colocando cada degrau da pirâmide com uma importância maior. Então perceba que a base da nossa pirâmide ali, que é o fator mais importante, a gente não está nem falando de variáveis de treinamento ainda, que é a aderência ao treinamento. Então, se você não tiver aderência ao treinamento do aluno, se você não sabe gerar aderência ao treinamento do aluno, né, você vai ser o quê? Aquele personal que simplesmente fala assim, mas o meu aluno não faz o treino que eu passo, estou fazendo um treino bom pra caramba, meu aluno não faz. Mas será que a culpa é só do aluno ou será que você também tem a sua parcela de culpa? Será que você não tem ferramentas, né, como por exemplo, vou mostrar para vocês na aula 3, a ferramenta de check-in semanal, né, que eu uso com os meus alunos de consultoria online de treinamento, que é outra coisa que a gente vai falar bastante aqui no nosso workshop, como que a gente prescreve treino de maneira online, né? E assim, você
Usando uma ferramenta como check-in semanal, você aumenta a aderência do seu aluno em 60%, 70%, né? E você, às vezes, nem sabe que existe uma ferramenta como essa, né? Então, você, às vezes, sabe manipular as variáveis de treinamento para gerar mais aderência. Vamos supor, alunos que gostam de treinos mais curtos, alunos que gostam de treino mais longo, ou você é aquele personal que simplesmente impõe. O treino vai ser assim e tem que fazer. Não fez, não gostou, é porque você não sabe seguir exatamente o que está aqui no plano e pronto, acabou. Não, a aderência é importantíssima. Enfim, logo depois a gente vem com as variáveis principais do treinamento. Volume, intensidade e frequência, que eu já vou explicar para vocês o que é. Depois, a segunda etapa dessas variáveis de treinamento é a progressão, né? Tanto progressão de cargas, progressão de volume, progressão de estímulo que você dá para hipertrofia. Depois, a seleção de exercícios, selecionar os melhores exercícios para hipertrofia. O descanso entre as séries, descanso entre as sessões, saber manipular esse descanso, que é a famosa densidade de treinamento que vocês vão aprender aqui com a gente. O tipo de contração, focar em contrações concêntricas ou excêntricas, fazer uma combinação, usar métodos de treinamento que mexem com a contração e, no fim, periodizar todas essas variáveis para que elas façam sentido e consigam otimizar os resultados dos alunos, né? Vamos só passar isso aqui porque vai ser base importante a gente ver, listar a série de erros que a gente tem nos treinos de hipertrofia. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco sobre os conceitos básicos, tá? O que é frequência de treino, quando a gente fala isso? São quantas vezes por semana você vai treinar, você vai fazer uma sessão de treinamento, tá? Isso a gente chama de frequência. Então, vamos supor, tem uma frequência de 2 treinos para peitoral por semana, né? Intensidade de treino, esse aí é o mais... costuma ser uma pegadinha para muitos profissionais, porque assim, intensidade, quando a gente conversa com o aluno, a gente geralmente está falando de esforço, né? A intensidade relativa, aquilo que deixa o aluno cansado. Mas quando a gente fala aqui academicamente, entre profissionais, entre a gente aqui, que somos estudantes e profissionais de educação física, a gente está falando intensidade dessa forma como carga, tá bom? Então é a carga utilizada. Então, um treino de alta intensidade pra gente não é um treino que fadiga muito, é um treino que a gente coloca muita carga nele. Então, um treino de máxima intensidade, por exemplo, é uma série de uma repetição máxima. Ali você colocou o máximo de intensidade que você consegue. Mas não necessariamente isso vai ser o treino que mais fadigou o seu aluno. Você entende a diferença? Às vezes um treino que você faça 15 repetições máximas, que é considerado aqui média para baixa intensidade, você vai estar fadigando o aluno muito mais. Então, entenda que quando a gente fala em intensidade de treinamento, é isso que a gente está falando, tá? E o volume de treinamento é o trabalho total executado pelo músculo naquela semana de treinamento. Mas como assim, Renato? Trabalho total? Existe uma forma de a gente calcular o volume de treinamento e você precisa aprender essa forma se você for aqui uma das pessoas que quer dominar a hipertrofia muscular. Basicamente, a gente calcula o volume de treinamento como séries vezes repetições, vezes a carga, vezes o tempo sob tensão, né? Então, perceba que repetições e cargas são variáveis interrelacionadas que compõem a intensidade do treinamento. Então, quando a gente quer manipular volume de treinamento, geralmente a gente não vai manipular a intensidade, né? A gente pode até fazer o seguinte, a gente vai sobrecarregar, progredir, né? Fazer a sobrecarga progressiva no treinamento, fazendo o quê? Tentando colocar mais cargas, fazendo mais repetições com a mesma carga, beleza, isso aí tudo bem. Mas agudamente, vamos supor, eu vou aumentar o volume que eu estou fazendo de treino hoje, vou colocar mais carga. Não vai fazer tanto sentido, porque se você coloca mais carga no exercício, você reduz o número de repetições. Então, naturalmente, você vai tentar manipular volume, manipulando carga ou repetição, você vai afetar uma com a outra, né? Não vai ter uma funcionalidade. Vamos supor, vou fazer 10 repetições com 30 kg de cada lado no supino, né? Se eu tentar fazer 12 repetições, eu vou ter que reduzir a carga. Ou então, se eu tentar fazer 40 kg no supino, eu vou fazer 6 repetições, vou ter que reduzir o número de repetições. Por isso que não se mexe na intensidade para você trabalhar no volume, né? Geralmente a gente trabalha o número de séries como a variável que mais influencia no volume de treino, porque você pode repetir esse estímulo várias vezes. Você vai ter o descanso entre as séries, obviamente, e você vai repetir esse número de séries para que você aumente o volume de treinamento, tá? E o número de vezes que se repete na semana é considerado a frequência de treinamento, né? Então, quanto mais você repete esse ciclo na semana, maior vai ser a sua frequência de treinamento. Tá? São só alguns conceitos básicos, espero que vocês entendam, porque vai fazer sentido a partir de agora, quando a gente começar os erros no treinamento que acabam com os resultados de hipertrofia. Então perceba que a gente vai listar aqui uma série de erros que são básicos, tá? Que infelizmente não ensinam pra gente na faculdade, infelizmente não é tão acessível esse conhecimento, e você precisa de alguém que domina muito a ciência do treinamento para você conseguir aprender isso adequadamente, tá? Então eu espero que vocês venham de cabeça aberta, porque eu tenho muita coisa aqui que pode mudar um pouco a concepção de vocês.
Primeiro erro é achar que a intensidade é a variável mais importante para a hipertrofia. Treino de alta intensidade é o mais importante, ou então até o treino de alto esforço, a gente pode dizer assim, é o mais importante. Só que a variável-chave da hipertrofia é o volume de treino. Não sou eu que estou falando isso, tá? Se você perguntar os maiores experts da hipertrofia muscular do mundo, são eles que vão falar. Aqui a gente está listando os 5 que a gente mais considera os maiores experts do mundo, que é o Brad Schoenfeld, o Eric Helms, o Mike Rattel, o Menno Henselmans e o Lane Norton, que são aí profissionais que são extremamente capacitados na área da hipertrofia. Por que eles são extremamente capacitados? Todos eles são PhD na área do treinamento físico e têm aí uma formação científica na área. E além disso, são bodybuilders ou foram bodybuilders, ou seja, são ou foram fisiculturistas, né? Alguns deles até a nível natural, ou seja, que nem pode usar anabolizante nessas modalidades. Ou seja, tudo tem que ser otimização de treinamento. E todos eles têm a mesma opinião. O volume é a variável chave para a hipertrofia muscular. Então, quando eu falo isso, não toma eu como referência, não toma esses caras que são as maiores referências do mundo, né? E não só isso, olha só esses estudos aqui. 2 estudos que mostram que a hipertrofia muscular ela tem uma dose-resposta, ou seja, quanto mais volume você implementa, maior é a hipertrofia muscular, e que é a variável-chave da hipertrofia. Agora, quando a gente avalia a intensidade, por exemplo, olha esse estudo. O Vitor vai falar mais sobre intensidade para vocês, o número de repetições. Mas olha só, quando você treina com 80% de um RM, você está treinando com uma intensidade maior, você não está aumentando a hipertrofia significativamente. Você perceba que quem treina com 80%, 60%, 40%, se estiver atingindo até a falha muscular, vai estar tendo o mesmo resultado. Agora, perceba que nesse outro estudo, quando você aumenta o volume de treino ali, pessoas fazendo 9 séries por semana, depois fazendo 27 séries por semana, aumenta consideravelmente a hipertrofia. E o grupo que faz 45 séries por semana tem quase o dobro de hipertrofia que o outro grupo. Então, é uma dose-resposta que a gente vê relacionando volume de treino e hipertrofia muscular. Ah, então, Renato, quer dizer que quanto mais volume, melhor. Então, né? Vou sair tampando o número de séries aqui nos meus alunos e é isso. Claro que não, né, gente? A gente tem que fazer a periodização estratégica desse volume de treino. Você vai aprender a fazer isso aqui com a gente, tá? Pode ficar tranquilo que na aula 12 a gente vai falar sobre isso. Mas basicamente, você vai colocar lá, uma semana você vai treinar ali de 7 a 10 repetições, uma outra semana você vai treinar de 10 a 15, outra semana de 12 a 20 séries, outra semana de 20 a 25 séries. E isso é uma progressão rápida, tá? Para você fazer com alguns alunos que são mais avançados. Talvez uma progressão mais lenta você fazer assim, de 2 a 3 semanas numa faixa de número de séries e aumentando a cada 3 semanas. Então tem várias formas de periodizar, vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, só entenda isso. E lembre-se de uma coisa fundamental, gente. A gente não está falando aqui que você não precisa de intensidade para hipertrofiar. Perceba, vou voltar aqui para a gente falar. O Vitor vai explicar melhor isso para vocês ainda, nessa aula aqui mesmo. Mas olha só, ali se você treinar com uma intensidade tão baixa, a nível de 20% de uma repetição máxima, você não vai ter resultados significativos de hipertrofia como nos outros grupos. Então, realmente, você treinar você precisa de uma certa intensidade para você ter resultados otimizados de hipertrofia. A intensidade ela não tem que ser deixada de lado e nem assim o esforço que é implementado na sessão. É simplesmente que o volume ele tem uma importância maior, porque isso acaba sendo uma informação que deixa muita gente assim, então vou sair botando o número de séries e é isso que importa. E aí o aluno começa a fazer séries que nem está gerando esforço suficiente. Que aí entra numa outra questão que a gente tem que discutir aqui. Será que é necessário atingir a falha muscular em todas as séries da musculação para otimizar a hipertrofia? E isso é um grande erro, porque você pode ver em muitos casos, principalmente dos alunos intermediários e avançados, que estão aí, às vezes, prejudicando a hipertrofia por estar gerando falha muscular em todas as séries. Que isso, Renato, você é maluco? Todos os fisiculturistas do mundo usam esse método de falha? Nem todos, tá? Você tem que entender que a grande maioria dos fisiculturistas de alto rendimento não atingem a falha muscular concêntrica em todos os movimentos. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Primeira coisa, a gente começa sempre com um disclaimer quando a gente fala de falha muscular. Por que esse disclaimer? Porque se você pegar numa academia comum, esse estudo fez isso, por exemplo, esse estudo do Barbosa Neto de 2017, mostrou que 160 homens com pelo menos 6 meses de experiência de treinamento na academia foram pegados aleatoriamente nessa academia e falaram assim, a gente vai colocar uma carga aqui que você que vai dizer pra gente qual que é a carga para você fazer 10 repetições máximas. E a gente vai colocar essa carga aqui na barra para você fazer e a gente vai ver se você atinge a falha muscular nessas 10 repetições máximas ou não. Então assim, eles basicamente estavam há 6 meses pelo menos fazendo supino reto e aí chegou um dia alguém falou assim, eu quero que você diga qual que é a carga que você usa no supino reto e a gente vai fazer um teste para ver se é realmente essa.
95,6% dos indivíduos não acertou a carga de 10 repetições máximas, ou seja, estavam treinando com carga submáxima durante todo o treinamento. Então assim, quando eu falo falha muscular, é a falha muscular mesmo, porque tem muita gente que se você falar assim, eu já até dou essa dica assim, bem prática para os alunos da CITES, que assim, tem aluno que se você falar para atingir falha, ele vai chegar próximo da falha e tá tudo bem, é isso que você quer. Porque se você falar para o aluno atingir a real falha, é uma coisa bem diferente, poucos alunos sabem o que é realmente, né? E outra coisa, será que realmente alguém é capaz de atingir a falha muscular sozinho? Será que você mesmo, que é uma pessoa que tem conhecimento da área, que é uma pessoa que às vezes treina com frequência, tem consistência no treinamento, será que você sozinho consegue atingir a falha ou você precisa de alguém do seu lado para te dar um auxílio, para te dar uma motivação extra? Será que alguns exercícios é possível atingir a falha? Vamos supor, agachamento, vou falhar no agachamento. Quando você falha no agachamento, você larga a barra para trás, porque você não conseguiu subir a barra? Você falhou o quadríceps ou você fadigou o glúteo? Então, assim, são várias perguntas que eu faço que contestam um pouco essa questão de tipo assim, vamos atingir a falha em todas as séries, né? Talvez nem seja possível atingir a falha em todas as séries, né? E como que a gente certifica que alguém atingiu a falha? É difícil você certificar isso. Eu posso colocar um aluno que ele fala assim, atingir a falha aqui. Mas talvez se a gente chegar junto com ele ali e motivar ele, ele consiga ir além. E por mais, será que existem mesmo benefícios adicionais de atingir a falha? Eu vejo quando a gente chega com esse conceito de, não vai até a falha em todas as séries não, que isso pode ser prejudicial. E aqui a gente não é contra ir até a falha, tá? Deixar isso claro, você vai atingir a falha sim em algumas séries. A gente é contra você, todas as séries de treinamento, focar em atingir a falha, tá? Você vai sempre atingir um nível de esforço altíssimo, bem próximo da falha muscular, mas não vai atingir a falha em todos, e eu vou te explicar o motivo. Basicamente, olha esse estudo de 2016 aqui, que é uma meta-análise, ou seja, uma combinação de mais de 200 estudos para tentar avaliar o nível de falha muscular, se isso vai melhorar a força muscular ou não. Primeira coisa que foi avaliado na ciência foi a força muscular. E aqui mostrou que não. Se você atingir falha muscular, você não está aumentando o nível de força muscular que você vai ter ali. Só que tem uma tendência muito grande nesse estudo, eles deixaram isso claro, de quem não atinge falha muscular ganhar mais força do que quem atinge, né? E tem uma explicação para isso. Basicamente, quando você atinge falha muscular em todas as séries do seu treinamento, você começa a se fadigar tanto que as séries seguintes do treinamento começam a ficar prejudicadas em performance, tá? Então isso pode prejudicar os ganhos de força. Mas aqui, cientificamente, a gente mostra que não teve diferença, tá? Então por isso que a gente começa a questionar, se não teve diferença, será que vale a pena atingir a falha? Aí você me fala assim, Renato, mas isso aí é força, eu quero saber hipertrofia. Então, por sorte, em 2021 foi publicada uma meta-análise avaliando hipertrofia muscular. E mostrou que não teve benefícios adicionais de se você atingir a falha muscular quando você está treinando ali, comparando falha muscular e bem próximo da falha muscular. Tá? Então não teve resultados de hipertrofia. Isso foi uma meta-análise, uma revisão sistemática. Diversos estudos foram combinados, você pode ver a lista de estudos aí, né? E assim, teve uma tendência, sim, de pessoas que levam a falha muscular terem mais hipertrofia, principalmente os alunos intermediários e avançados, tá? Então, qual que é a sugestão? Você não precisa simplesmente ser uma pessoa binária, que simplesmente assim, eu atinjo a falha, eu não atinjo a falha, né? Você tem que combinar essas duas metodologias, principalmente intermediários e avançados, tem que combinar. Você tem que fazer as primeiras séries do treinamento sem atingir a falha, vai chegando nas últimas séries do treinamento, você atinge a falha. Mas Renato, o que pode ser problemático de eu atingir a falha? Olha esse estudo aqui de 2017. 3 grupos foram treinados aqui. Um grupo foi até a falha muscular, um grupo foi quase até a falha muscular e teve o mesmo volume de treinamento do que o grupo até a falha, e o outro grupo foi quase na falha muscular, só que ele fez menos volume de treinamento, tá? Então eles tentaram fazer essa equivalência. Então para pensar aqui comigo, vou pegar até o meu laser aqui para mostrar para vocês, né? Para vocês entenderem exatamente o raciocínio. Esse grupo que foi até a falha muscular demorou muito para se recuperar do treinamento, mais de 72 horas necessárias para se recuperar do treinamento até a falha. O grupo que quase falhou, mas que fez o mesmo volume aqui, se recuperou muito rapidamente, muito mais rápido do que esse grupo aqui, né? O grupo quase falha, que fez menos volume, eles tiveram o mesmo nível de recuperação, ou seja, aqui eu consegui fazer mais volume de treinamento, né, me recuperando muito mais rápido. Então, esse daqui foi o melhor grupo em termos de resultado de hipertrofia, apesar de que, infelizmente, o estudo não avaliou isso. Esse grupo aqui
foi o que a gente diz que foi o melhor tipo de treino para hipertrofia, né? Porque você se recupera rápido do estímulo, você não acumula uma fadiga excessiva e você consegue ter ainda um bom volume de treinamento. É você parar para pensar no seguinte aqui, ó. Olha só, você tem um número, o seu treinamento está ali, indo até a falha, você vai lá na primeira série, você atinge até a falha, naturalmente você reduz, né, aqui o número de repetições que você consegue fazer, né? Então esse gráfico aqui horizontal, o número de repetições. Faz lá a primeira série até a falha, naturalmente a segunda série, se você recuperar 1 minuto e meio, 2 minutos, você não vai conseguir fazer o mesmo número de repetições aqui. E se você vai até a falha novamente, você não vai conseguir. Então você começa a reduzir o número de repetições que você consegue fazer com aquela carga. Quando você vai próximo à falha, o que acontece? Você reduz o número de repetições que você faz na primeira série, perceba aqui, né? Nessa primeira série você fez mais repetições, só que aqui você mantém uma performance de treinamento ao longo do treino. E no final das contas, você faz um volume total de treinamento maior. Então você acaba tendo resultados superiores de hipertrofia, né? E isso tudo ajuda muito na fadiga acumulada entre as sessões de treinamento. E uma das coisas que a gente tem que falar também é em termos de fadiga de treinamento, porque um dos erros mais comuns é achar que o músculo precisa de 48 horas para se recuperar de um treino. Que isso, Renato? Você tá maluco? Você só tá falando coisas aqui contra o senso comum? Exatamente, a gente está aqui para quebrar esse senso comum que é ensinado errado nas academias. É ensinado errado em algumas faculdades, porque isso aqui é a ciência, né? Você vê, eu estou falando de estudos de 2021. Você acha que nas academias o pessoal está lendo estudos de 2021? Você acha que nas faculdades tem todos os professores estão atualizados com os estudos de 2021? Alguns estão, outros não. Então você tem que entender que a gente está falando coisas diferentes, que destoam de muita gente por causa disso, né? Porque simplesmente a gente está aqui, né, trabalhando com ciência da mais alta qualidade, tá? Quando alguém fala para mim, pô, o músculo precisa de 48 horas para se recuperar, eu vou mostrar para vocês uma metodologia de treino que se chama full body, onde você treina todos os músculos todos os dias. E não necessariamente você precisa de 48 horas para se recuperar. E aí você vem com o seu discurso, né, padrão, que eu também aprendi isso na faculdade. Mas o músculo, ele cresce no descanso. Então, se você não descansar, você não vai hipertrofiar. Só que para pensar comigo aqui, ó, vamos lá. Avalie aqui comigo. No treino A, o indivíduo ele fez 4 séries de agachamento, 4 séries de levantamento terra e 4 séries de passada, tá? Então, esse foi o treinamento do aluno. Se você me mostra esse treinamento, eu vou te falar, pô, realmente, você vai precisar de 48 horas para se recuperar desse treino, porque é um treino de alto volume. Provavelmente, está treinando bem próximo da falha muscular, realmente vai ser um treino que você vai precisar de mais tempo para se recuperar. Mas e se você fizer só 3 séries de 12 repetições, por exemplo? Né? Será que vai ser... você vai precisar de 48 horas para se recuperar? Será que vai ser o mesmo tempo de recuperação, né, do que quem fez aquele treino ali de 12 séries totais? Você percebe que o quadríceps ali no treino A, ele foi estimulado 12 vezes em 12 séries, e no treino B só 3 vezes, ou seja, foi 1/4 do tempo de estímulo, 1/4 do volume de estímulo, e aí você acha que precisa do mesmo tempo para se recuperar? Provavelmente não, né? Provavelmente o treino B, você vai precisar de bem menos tempo para se recuperar, a não ser que seja uma pessoa extremamente sedentária, né, que não esteja nem um pouco acostumado com esse tipo de estímulo. Em 24 horas, um indivíduo intermediário avançado consegue se recuperar. Mas, Renato, existem benefícios de você fazer isso, de você descansar menos entre as sessões, fazer estímulos mais repetitivos, quem sabe até diários? Existe sim benefícios, tá? Como, por exemplo, nesse estudo aqui de 2018 mostrou. Quando comparou pessoas que treinaram, por exemplo, um músculo por dia, né? Segunda-feira só peitoral, terça só bíceps, quarta só pernas, quinta só costas e sexta só tríceps. Se você pegar esse mesmo treinamento e distribuir ao longo da semana, né? Ou seja, na segunda faço peitoral, bíceps, pernas, costas e tríceps. Na terça também. Eu mudo os exercícios, mas a musculatura treinada é a mesma, tá? O que acontece nesse estudo aqui? O dobro de hipertrofia, basicamente. Que isso, Renato? Por que aconteceu o dobro de hipertrofia? Foi o mesmo volume prescrito, só que esse grupo aqui, como teve um tempo maior de descanso, teve um estímulo, um custo-benefício de descanso e estímulo, ele teve uma hipertrofia maior. E eu vou explicar para vocês na prática como que isso funciona. Aqui, o músculo foi estimulado com muito mais frequência que aqui. Então, por exemplo, aqui os indivíduos treinaram o peitoral na segunda-feira, só treinaram de novo na outra segunda-feira. Aqui o peitoral foi treinado todos os dias da semana.
acompanha a linha de raciocínio aqui comigo agora. Essa meta-análise aqui investigando a frequência de treinamento, ou seja, quantas vezes eu preciso treinar um músculo para ter o máximo de hipertrofia muscular, mostrou que se você equalizar o volume de treinamento, você não vai ter problemas com hipertrofia, você vai conseguir ter o mesmo resultado de hipertrofia. Então, se você quiser treinar 2 vezes o peitoral por semana, 3 ou 4 ou 5, não tem problema, contanto que você faça o mesmo volume de treinamento. Só que o grande problema é que você provavelmente não vai conseguir equalizar um volume de treinamento se você fizer um treinamento daquele formato. Então perceba aqui a diferença que dá. Num treino tradicional daquele lá, onde você faz um dia da semana todos os exercícios para um grupamento muscular, você faz aqui, ó, por exemplo, 5 exercícios para peitoral. No treino full body, você divide esses 5 exercícios ao longo da semana. O que acaba acontecendo aqui? Vai chegando nesses últimos exercícios aqui, o crucifixo inclinado e o crucifixo no cross, a musculatura está ficando extremamente fadigada. Então, enquanto você faria ali num treino tradicional 3 séries de 12 repetições com 5 placas no crucifixo no cross, às vezes na sexta-feira ali você vai fazer 3 séries de 15 repetições com 5 placas, ou até mesmo conseguiria aumentar as placas. Então perceba que aqui esse aluno está muito mais descansado nesse modelo de treino e consegue fazer mais volume porque a performance dele está melhor na academia. Aqui a fadiga acumulou constantemente. Para pensar assim, ó, 30 séries por semana por grupamento muscular, tá? Se a gente dividir isso em uma sessão, 2 sessões ou 3 sessões, o que vai acontecer? A intensidade das últimas séries será reduzida, né? O número de repetições, a carga utilizada vai começar a ser reduzida e vai impactar o volume total de treinamento e vai impactar a hipertrofia. Foi isso que aconteceu naquele estudo, né? Se você distribui muito bem o seu treinamento, eu não estou falando que você tem que fazer o full body sempre não. Full body é uma excelente estratégia até para intermediários avançados, tá? Já está comprovado isso, né? Você vai aprender mais coisas sobre o full body aqui no nosso workshop, mas basicamente é uma forma que você tem de treinar um músculo com mais frequência, um novo estímulo para o músculo, distribuir melhor o seu volume de treinamento e possivelmente potencializar os resultados. E como é que você monta um treino full body? Você está me perguntando, Renato, eu nunca montei um treino full body, um treino que o aluno vai treinar 5 vezes a semana, todos os grupamentos musculares, nem sei como que eu faço isso. É só você pegar um treino ABC que você prescreveria, como aqui no caso, fiz um treino exemplo aqui para você ver, tá? Supino reto, supino inclinado. Na segunda-feira que a gente vai treinar peitoral, deltoides anterior e tríceps, e na terça-feira a gente vai treinar membros inferiores. Na quarta-feira nós vamos treinar aqui costas e bíceps e deltoide posterior. Aí você pega esse treinamento aqui, você divide num treinamento full body da seguinte maneira: vai alocando um exercício para cada dia da semana ali, ó. Então, ó, você faria ali 3 exercícios para peitoral na segunda e na quinta, você coloca esses exercícios aí para os outros dias da semana. E faz a mesma coisa com os outros grupamentos musculares. Os outros grupamentos musculares. Caraca, quase que travei aqui, gente. Aí vamos lá. Levantamento terra no outro dia da semana, enfim, você faz essa combinação, você basicamente está fazendo o mesmo treinamento, você só está distribuindo melhor o volume de treino. Agora vamos para um novo mito aqui da hipertrofia muscular, que muita gente cai nisso. Vamos supor, quantas vezes você já viu uma publicação no Instagram, quantas vezes você já viu aí professores falando: ativou mais o peitoral quando você faz uma pegada maior, então significa que vai hipertrofiar mais. Isso é um grande erro da musculação. Você achar que ativação muscular é proporcional à hipertrofia. Que só o fato de você modificar uma pegada, por exemplo, modificou a ativação e isso já é o suficiente para aumentar a hipertrofia. Não, porque quando você modifica pegadas, por exemplo, você está modificando outros fatores, como amplitude, tensão, sobrecarga que você consegue impor. Então isso vai influenciar. Existem 5 fatores de influência e não só a ativação muscular. A ativação é um dos 5 fatores. Na aula 2 eu vou ensinar esses 5 fatores para vocês, tá? Que influenciam na capacidade de um exercício de gerar hipertrofia. Mas entenda uma coisa, você não vai poder avaliar a ativação muscular como influência direta na hipertrofia. Eu vou te explicar aqui por quê. Basicamente, olha só esse estudo aqui. Mostrou que a ativação do tríceps durante o supino reto, ela é maior do que a do peitoral. Olha só que curioso, você pode achar o Renato maluco, mas não sou eu que estou falando não. Esse estudo aqui, pode pegar esse estudo lá para você ver. Ele avaliou a eletromiografia dos músculos e percebeu que no tríceps a ativação é maior do que a do peitoral. Só que quando você avalia um estudo de hipertrofia, tá? Que é o que a gente quer, como eu falei para vocês. Eu não quero mostrar estudos para vocês aqui que vai avaliar ativação muscular. Eu quero mostrar estudos que avaliam hipertrofia muscular, como a gente tem feito até agora. Esse estudo aqui
durante 24 semanas, os alunos treinaram, né, só supino reto, só fizeram supino reto. Ou seja, você viu isso aqui, mais ativação, mais hipertrofia. Então, o tríceps ele tem que hipertrofiar mais do que o peitoral. Só que perceba que aqui, quando você avalia a hipertrofia do peitoral 3 vezes maior. Mas por que, Renato? Como assim? Eu achava que a ativação gerava hipertrofia. O que você está fazendo com a minha vida, cara? Basicamente, gente, o que acontece? Quando você faz um supino reto, por exemplo, você está trabalhando o peitoral com mais amplitude do que o tríceps. O tríceps ele não está trabalhando com tanta amplitude. O tríceps ele não está trabalhando com tanta tensão, né? O tríceps nesse movimento não tem tanta conexão quanto o peitoral. Então, por isso que o peitoral hipertrofia muito mais do que o tríceps, tá bom? Então, você ativar mais um músculo não significa que aquele exercício vai hipertrofiar mais o músculo. É só isso que você tem que ficar atento. Ah, Renato, mas o que realmente influencia? Fica comigo aqui na aula 2, eu vou te ensinar exatamente os 5 fatores, tá? Então, não perde a aula 2 que a gente vai tocar muito forte nesse ponto aí, beleza? Outro erro grande é você estabelecer carga de acordo com a tipagem de fibra. Quantas vezes eu vi? Você já vai dizer que, pode deixar aqui nos comentários, quantas vezes você já ouviu falar assim, panturrilhas são fibras do tipo 1, né, predominantemente, ou seja, fibras oxidativas, fibras de contração lenta, então vamos treinar com menos carga e mais repetições. Ao abdômen são fibras do tipo 1, isso é totalmente questionável, tá? Já tem literatura que mostra que não tem diferença da distribuição de fibras no abdômen. Mas enfim, nem vem ao caso, vamos fingir que é. Então vou trabalhar com mais repetições no abdômen e menos carga, porque o abdômen é um músculo de estabilização, de postura, então ele precisa de mais estímulos para hipertrofiar. Vem comigo nesse estudo aqui que você vai ver que isso é um grande mito e um grande erro, tá? Esse estudo aqui, olha só, para não ter erro, estudo de 2020, colocaram os indivíduos para treinar uma das pernas com um modelo, tá? Uma das panturrilhas com um modelo de 6 a 10 repetições máximas até a falha e no modelo de 20 a 30 repetições máximas até a falha, tá? 2 sessões semanais, 4 séries para cada panturrilha. Então perceba, os indivíduos treinaram, são os mesmos indivíduos, tá? Uma perna treinou de um jeito, outra perna treinou de outro. Se mais repetições significa mais hipertrofia, esse grupo aqui tinha que ter hipertrofiado mais, só que não houve diferença estatística entre os grupos, né? Todos eles hipertrofiaram igual, tá? Teve igual nível de hipertrofia entre os dois grupos, tá? Essa diferença percentual que vocês estão vendo aqui não foi significativa, estatisticamente falando, tá? Então, basicamente, tá? Você ficar manipulando a intensidade de treino, ou seja, o número de repetições e a carga que você utiliza de acordo com a tipagem de fibra é um erro. O que você vai fazer então, Renato? Eu vou trabalhar o quê? Qual a intensidade? Você vai fazer a periodização de intensidade. Na aula 2 vamos falar muito sobre periodização, então não perde não, tá? Mas basicamente você vai trabalhar períodos com mais repetições, períodos com menos repetições. É isso que você faz, é isso que você faz para otimização. Isso é otimização. E falando nisso, o Vitor tem outros erros que ele quer compartilhar com vocês aqui também. Fala galera, sou o professor Vitor Mendonça. Vou dar continuidade aqui, né, ao que o Renato estava falando aí com vocês sobre alguns erros aí do profissional na hora de prescrever os treinos, tá? Então eu vou citar mais alguns erros aqui pra gente ir discutindo sobre esse assunto ainda, tá? Um dos erros aí que a gente gostaria de trazer para vocês é esse aqui, tá? Devo prescrever de acordo com liberação hormonal, tá? Esse daqui eu falo que é o erro do cara já mais avançado, né? Que é o quê? É o cara que já tá olhando alguns estudos científicos aí, já começa a procurar alguns estudos e ele começa a tirar algumas conclusões, mas infelizmente aí são conclusões erradas, né? Que seria o quê? Ele vai avaliar ali um estudo, por exemplo, comparou o exercício X com o exercício Y para hipertrofia do local tal, tá? Mas na verdade esse estudo não está comparando realmente hipertrofia, ele compara ali liberação hormonal, tá? O que isso quer dizer? Ele vê ali que um exercício, por exemplo, ele vai liberar mais GH. Ao fazer um exercício, a pessoa acaba liberando mais GH e testosterona nesse exercício aí, né? O que o cara pensa? Pô, a partir do momento que a pessoa libera mais GH e mais testosterona, eu vou ter um resultado de hipertrofia melhor, tá? Mas será que é isso realmente que acontece? Então, vamos dar um confere aqui, tá? Então, qual que é a lógica estabelecida, tá? Então, essa aqui é a lógica que eu mais vejo a galera aí pensando, matutando aí, e acaba sendo uma lógica aí que talvez não seja certa, tá? Então, vamos ver aqui. Seria basicamente
basicamente, ó, mais aumento de testosterona e GH, tá? Então aumento endógeno de testosterona e GH, o que é isso? É o seu próprio corpo produzir mais testosterona e ou mais GH. Vai ter mais hipertrofia, essa é uma ideia que as pessoas têm, né? A partir disso, durante a musculação a gente sabe que existe uma liberação de hormônios, tá? Então quando você tá fazendo o seu treino de musculação ali, é natural que você tenha uma liberação de hormônios, tá? Isso acontece, isso ocorre, tá? E aí, o que as pessoas veem? Músculos maiores liberam mais hormônios, então essa é uma ideia também já estabelecida. Tá? A gente sabe que quando a gente faz um treino aí utilizando músculos maiores, a gente tende a liberar mais hormônios. Tá? Então normalmente, por exemplo, se eu comparo um treino de membros superiores com de inferiores, os de inferiores tendem a ter uma liberação maior de hormônios por ter grupos maiores ali, tá? E a partir disso, se eu vou fazer exercício para músculos maiores, irá aumentar o meu processo de hipertrofia, tá? Então, traz essa ideia, tá? Eu já vi várias vezes isso ser falado, tá? Não, cara, no seu treino ali de superiores, faz um agachamentozinho ali, tá? Aproveita para fazer um agachamento para você aumentar essa liberação de hormônios ali e você ter uma maior hipertrofia, tá? Já vi muito a galera discutindo isso daí. Mas será que isso é verdade? A gente vai vir aqui através dos estudos, tá? Então vamos ver se essa linha de raciocínio faz algum sentido, vamos ver se essa linha de raciocínio realmente é correta, tá? E a gente tem esse estudo aqui que é super legal, estudo do West aí, tá? Onde basicamente um grupo fazia um treino ali só com um membro, tá? Então só com um membro ali, um dos membros ali da parte superior do corpo, e o outro lado ali, o outro grupo ali, né, um treino B, ele fazia com outro membro, tá? E com um treino de pernas associado, tá? Qual que é a ideia aqui? No treino de pernas vai ter uma liberação de hormônios muito maior, logo eu vou ter uma hipertrofia muito maior. Ficou claro aqui? Então no treino A fazia só um membro, no treino B o outro membro mais o treino ali de membros inferiores, tá? Ou seja, a partir do momento que eu estou fazendo membros inferiores, eu vou ter uma maior liberação de hormônios, mais hipertrofia. Na teoria seria isso, né? O que a gente tem de resultados aqui, tá? Então liberação de GH e testosterona no treino A não foi tão alto assim, exatamente porque foi só um membro. Já no treino B foi muito maior, tá? Então a gente teve uma liberação de GH e testosterona muito maior no treino B, era o que já era esperado, tá? Mas esse estudo aqui tem um fator importante, porque ele analisou também hipertrofia, tá? Será que ocorreu hipertrofia aqui? O que a gente vê? Ocorreu uma hipertrofia significativa no treino A e também ocorreu uma hipertrofia significativa no treino B. Iguais, tá? Então a hipertrofia tanto no treino A, tanto no treino B foi igual, tá? Eu sempre gosto de falar isso, cara. Esses raciocínios fisiológicos, num primeiro momento, faz sentido, mas a gente tem que testar isso na prática, tá? Então, por isso que é muito legal você sempre analisar na prática mesmo, o estudo na prática, que ele mostra, por exemplo, nesse caso aqui, resultados de hipertrofia, tá? Então esse raciocínio, no primeiro momento, faz sentido. Ah, não, aumentei ali GH, aumentei testosterona, isso vai melhorar a minha hipertrofia, voltei a hipertrofia, tá? E o que a gente vê na prática é que não, tá? A gente tem até uma revisão aí sobre o tema, que é bem interessante aí do Fink, onde ele basicamente mostra pra gente que o aumento dos nossos hormônios endógenos comparado ao aumento dos hormônios por via exógena, tá? Então o aumento dos hormônios endógenos, eles praticamente não tem zero, tá? Zero efeito aí na hipertrofia. E já por via exógena, aí sim, a gente vai ter um efeito na hipertrofia, tá? Então essa é uma discussão que muita gente também traz. Pô, Vitor, mas aqueles caras que tomam GH, galera que tá aí firme tomando testosterona aí, e só injetando os veneninhos, tá? Pô, o cara tá tendo hipertrofia pra caramba. Pô, será que se eu não aumento aí... se eu não aumento naturalmente no meu GH e minha testosterona, não vai ser interessante? Não, tá? Por quê? Porque você só consegue esses níveis de hipertrofia ótimos, aí, muito altos, utilizando esses hormônios por via exógena, porque eles são aplicados a nível suprafisiológico, tá? Então você ali vai estar em valores muito altos aí de testosterona, GH, enfim, e isso sim pode gerar... hipertrofia, tá? Tem todos os outros aí efeitos colaterais, eu não quero incentivar aqui vocês a utilizar esses hormônios, tá? Não é nosso objetivo aqui, mas só explicar para vocês. Então esse uso de hormônios aí de via exógena, eles podem sim gerar mais hipertrofia, tá? Agora, essa variação de hormônios do ponto de vista endógeno, tá? Então aumentar um pouquinho a liberação de testosterona, aumentar um pouquinho a liberação aí de GH, para hipertrofia não tem diferença, tá? Você pode ter diferença na libido, por exemplo, pode ter diferença ali num pouquinho na disposição do seu dia a dia, isso aí beleza, mas agora para hipertrofia em si, a gente não vê diferença nenhuma, beleza? Isso tem que ficar claro aí, porque muitas pessoas acabam confundindo e acabam indo para esses estudos, tá? Outros estudos de forma geral, só para vocês entenderem aqui. O estudo X mostrou que aquele método tal lá tem uma maior, ao fazer ele, teve uma maior síntese proteica. Tá, beleza.
cara, provavelmente por ter maior cinder proteica, a gente vai ter aí melhores resultados de hipertrofia, cara. Mas não dá pra bater o martelo, tá? Pra bater o martelo, a gente vai ter que ir num estudo aí que realmente aí mostre hipertrofia na prática, tá? Então aquele estudinho ali mostrando, ó, o cara realmente hipertrofiou, ele aumentou a síntese proteica e também hipertrofiou. Aí, beleza, tá? Então muito cuidado com esses estudos aí, ao analisar esses estudos aí só a nível fisiológico, tá? Porque eles às vezes não trazem um resultado correto pra gente, beleza? Uma outra aí, tá? Existe uma zona ótima para gerar hipertrofia, né? Que seria de 8 a 12 repetições. Eu acho que essa daqui é da galera bem das antigas, aí a galera falava muito isso. Acho que hoje em dia, né, isso já caiu por terra, mas a gente pode discutir um pouco sobre esse assunto aqui, que eu acho que é bem interessante, tá? Então, qual que é a zona de repetições ideal para hipertrofia, né? Então, tá ali no amarelinho ali, tá de 8 a 12, mais ou menos, 7 a 12 ali, é o que o pessoal falava que era o ideal para hipertrofia, né? A gente não teria tanta hipertrofia aí com número de repetições menores, nem com número de repetições maiores, tá? Número de repetições maiores seria maior foco aí em resistência muscular, em endurance ali, né? E número de repetições menores ali, foco total em força e potência como um todo, tá? Mas será que é exatamente isso, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui nesses estudos, tá? Então tem esse estudo aqui do Gonzalez que é bem legal, onde ele compara basicamente um treino típico de força, aquele treino ali que você fala, cara, esse é um treino de força, você bate o olho, esse é um treino de força. E o que seria um treino típico de hipertrofia, né? A gente vai dar uma analisada ali nos resultados, tá? Então, 2 a 6 séries aí no treino de força, tá? 6 ou menos repetições, então trabalhando ali com a zona de repetições bem baixas, tá? Cargas maiores que 85% de URM, então com cargas bem altas, a gente sabe que esse é um treino típico aí de força, e descanso aí de 3 a 5 minutos, tá? Descansos longos ali com um foco aí objetivo de força. Já o treino típico de hipertrofia, com 3 a 6 séries ali, tá? Esse número de séries varia exatamente para a gente equalizar o volume de treino, para que o volume de treino seja igual e aí o estudo seja validado, beleza? 8 a 12 repetições, né? Dentro daquela zona que a gente acabou de discutir, cargas aí menores que 85% de URM, né? Exatamente para você conseguir fazer 8 a 12 repetições, você tem que trabalhar aí com cargas um pouco menores. E descansos ali de 30 a 90 segundos, tá? Então, essas são as diferenças aqui. As cargas menores para quem fazia hipertrofia, cargas maiores para quem fazia ali o treino de força, tá? Os treinos específicos para isso, né? A zona de repetições menor aqui para o treino típico de força e maior ali para o treino típico de hipertrofia, bem dentro do 8 a 12 ali que a gente discutiu. Tempo de descanso entre as séries de 3 a 5 no treino tipo de força e de 30 a 90 segundos no treino tipo de hipertrofia, tá? O que a gente tem de resultado aqui, tá? Então, no treino tipo de hipertrofia e no treino tipo de força ali, tá? A gente vai ter ali em verde e vinho, beleza? Então, o que a gente teve de resultado aqui de força, tá? No treino tipo de força, treino tipo de hipertrofia, tá? Então o que a gente pode ver aqui? O treino tipo de força, ele realmente gerou mais força, tá? Então, cara, o treino de força não tem muita discussão, não. É fazer menos repetições mesmo, é trabalhar com mais carga, é trabalhar com descansos maiores aí. Isso era uma ideia que se tinha e a ciência já comprovou isso. Essa vai ser, sim, a melhor opção, tá? Então, de forma geral, essa é mesmo a melhor opção. Você trabalhar aí bem no treino típico de força aí, ele vai ser a melhor opção para força, tá? E não é que o treino de hipertrofia, o treino típico de hipertrofia também não vai gerar força, tá? Então, vocês podem ver ali que gerou força sim. Agora, em hipertrofia, o que a gente tem de resultado aqui? Os mesmos resultados, tá? Então, aquele treino típico de força ali, ele trouxe os mesmos resultados de hipertrofia que o treino típico de hipertrofia, tá? Então, a gente pode ver aqui que a gente consegue hipertrofia também, bem com esse treino bem parecido aí com o treino de força, tá? Então, esse treino com repetições, com menos repetições ali, bem focado em carga, esse treino também vai gerar hipertrofia aí no mesmo potencial que um treino aí padrão de hipertrofia, que um treino típico de hipertrofia, tá? Esse outro estudo também do Schoenfeld, tá? Onde ele compara ali 3 repetições com 10 repetições, tá? Então, é bem nessa ideia também. 3 repetições, de forma geral, é bem voltado para força. 10 repetições ele estaria dentro daquela linha que a gente fala de hipertrofia, tá? O que a gente tem de resultado de hipertrofia? De novo, os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Nesse estudo aqui, de novo, foi igual, tá? Nesse estudo também se avaliou força, 3 repetições foi melhor para força, mas para hipertrofia aqui, ambos foram iguais, tá? Então, cara, esquece muito essa ideia de só naquela zoninha ali de 8 a 12 repetições que a gente vai conseguir ter uma hipertrofia ótima, tá? Esse outro estudo também bem legal aí, faz uma comparação de 25 a 35 repetições com 8 a 12 repetições, beleza? E a gente vê aqui de novo os mesmos resultados de hipertrofia, tá? O Renato já mostrou até ali, discutindo outro tema ali, né, de intensidade e tal, mostrou ali que também você trabalhar com maiores repetições aí também a gente vai conseguir um número bacana de hipertrofia, tá? A grande questão
é que se você trabalhar aí com uma quantidade muito grande, aí a gente já não vai conseguir uma hipertrofia ótima, tá? A gente vai conseguir hipertrofia sim, mas a gente já não vai conseguir uma hipertrofia ótima, tá? Então, essa questão de 8 a 12 repetições ser a zona ótima ali para hipertrofia, cara, isso é um mito, tá? Eu diria que essa zona é bem maior ali, tá? Eu acredito que a gente possa trabalhar aí tranquilamente de 3 a 30 ali repetições aí, que a gente vai estar dentro de uma zona interessante para hipertrofia, tá? Isso é legal por quê? Porque você como profissional, cara, você tem ali uma quantidade enorme aí de possibilidades para trabalhar com seu aluno, tá? Você pode montar periodizações ali para brincar com esses valores ali de repetições, tá? Você pode no momento aí focar bastante em força e também em hipertrofia. Em outro momento você pode estar focando em resistência muscular e também em hipertrofia, tá? E você pode trabalhar ali com esse meio do caminho aí, que seria 8 a 12, 8 a 15 repetições também. Não é um problema, tá? Um fator importante aqui já voltado para a prática que eu gosto de falar para vocês. Normalmente trabalhar com um número mais alto de repetições ali, por mais louco que possa parecer, eu gosto sempre de mostrar isso, indicar vocês de levar para a prática, é difícil, tá? Por quê? Porque, cara, você colocar a carga correta ali para o seu aluno, fazer um número mais alto de repetições ali, você vai ver que, vamos supor, coloquei ali uma carga que eu sei que meu aluno vai fazer 30 repetições. Cara, você pode ter certeza, com 10, 12, 15 repetições ali, ele já vai estar super fadigado, tá? Super fadigado. Ele fala, caramba, que isso? Não sabia que eu ia fadigar com essa carga aqui e tal. Mas ele consegue ainda, ele consegue ainda continuar fazendo, tá? Mas até ele acertar esse momento aí, tá? De, vamos dizer assim, entre aspas, ignorar essa dor aí e continuar fazendo, é difícil um pouco, tá? Então eu recomendo até vocês irem para a prática e dar uma analisada nisso, ver essa questão de fazer mais repetições ali e ver como que isso é realmente difícil, tá? Eu dou até um exemplo aí, eu lembro direitinho, acho que a primeira vez ali que eu fui pegar essa ideia de fazer um aquecimento, tá? Nossa, isso há 1000 anos atrás, tá? Mas eu lembro, você vê como é que a coisa chama atenção, né? Então, cara, eu fui fazer um aquecimento ali no exercício, se eu não me engano, acho que foi o supino. Eu coloquei ali 50% da carga que eu fazia, tá? Eu fazia ali 12 repetições mais ou menos. Então, 50% da carga que eu fazia 12 repetições, tá? Então, a minha ideia é fazer 30, 40 repetições ali só pra dar uma aquecida mesmo, tá? Então, pô, peguei ali, tô fazendo. Cara, deu 10 repetições e falei, caramba, pô, tô com 50% da carga que eu fazia e já tá fadigando já. 15 repetições, 20 eu já tava assim, estourado, tá? Então assim, depois eu fui vendo que com essa carga eu conseguia fazer até quase 50 repetições, tá? Mas foi difícil até eu acertar esse fator, tá? Então realmente é difícil. Então de forma geral, essa zoninha ali de 8 a 12 repetições, eu diria que ela é bem fácil de encaixar com a grande maioria dos alunos, principalmente iniciantes, tá? Com números menores ali, com o avançar aí dos treinos, tá? Ele vai começar a conseguir trabalhar também, porque normalmente o aluno ele fica com medo de fazer poucas repetições ali, exatamente porque está trabalhando com cargas bem mais altas, tá? Mas a gente consegue trabalhar também. E, de novo, com maiores repetições aí, a gente também consegue trabalhar mesmo com alunos iniciantes, beleza? Mas vai precisar ali de um momento de adaptação, tá? É comum ali que você coloque a carga que você sabe que ele vai fazer mais repetições, mas mesmo assim ele não consiga, tá? Você tem ali que de alguma forma educar esse aluno para ele conseguir fazer esse número de carga, beleza? Outro fator aqui, prescrever de acordo com o tamanho dos grupos musculares, tá? Esse daqui eu acho que é um erro que eu via muito comum antigamente, muito comum, o pessoal falava muito nisso, grupos maiores eu vou prescrever assim, grupos menores eu vou prescrever de outra forma, tá? Hoje em dia eu vejo menos esse discurso, mas ainda acabo vendo, tá? Então é importante a gente dar uma analisada nessa situação aqui. Então, o que seria, o que a pessoa tem na cabeça ali, por exemplo, para membros superiores, né? O que seria um grupo musculares grandes, o que seriam pequenos, tá? Então, de forma geral, para superiores, a gente diria aí que peitoral maior e latíssimo do dorso ali, né, dorsal como um todo, seria músculos grandes, e músculos pequenos ali, a gente está falando de deltoide, tríceps, bíceps, né, esses seriam aí os músculos pequenos, tá? De forma geral, é isso que o pessoal tem de ideia, tá? E aí, o que isso implicaria no treinamento, tá? A partir do momento que a gente entende que um é grande e o outro é pequeno ali, tá? Essas ideias aqui, né? Então, poxa, peitoral, dorsal, quadríceps, eu vou fazer ali um número maior de exercícios comparado ali com grupos menores, tá? Bíceps, tríceps, então, né? Isso daqui eu tirei de uma página aí da internet, tá? Eu gosto sempre de trazer essas questões porque para ver o que estão falando ali, né? Você joga no Google ali, por que o pessoal tá falando. Então ali nesse caso eles estão falando para fazer mais séries, mais exercícios para grupos musculares como peitoral, dorsais, quadríceps e abdômen, tá? Comparado aí a bíceps, tríceps, ombros, glúteos, panturrilhas, enfim, pelo fato deles serem maiores, tá? Tá bem escrito ali, ó, músculos grandes e músculos pequenos, tá? Tem esse outro aqui, ó, uma das formas mais populares é 4 séries para músculo grande, 3 para pequeno.
pequenos, tá? Então essa diferenciação de músculo grande e pequeno aqui. E será que isso existe, né? Será que esses são realmente os músculos grandes? Então que a gente tem ali dorsal, peitoral, quadríceps, abdômen, será que é isso mesmo? E a gente tem esse estudo aqui bem legal que analisou aí tamanho dos músculos, tá? Nesse caso aqui analisou a densidade no músculo, então o volume ali daquele músculo ali. Qual que é os músculos aí que tem o maior volume? Olha que interessante aqui, tá? Deltoide e tríceps, tá? Então dos membros superiores, os maiores músculos aí são deltoide e tríceps, tá? Não é peitoral maior, não é latíssimo do dorso, tá? É deltoide e tríceps, sendo que o deltoide ainda é um pouquinho aí maior que o tríceps, tá? E aí, será que você vai prescrever de acordo com grandes músculos e pequenos músculos? Não sei, tá? Ah, Vitor, não, mas em comprimento? Tenho certeza que em comprimento aí o peitoral é maior, tá? Então a gente tem o resultado lá em cima ali de peitoral e latíssimo dorso. A gente tem pelo menos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Simplesmente 10 grupamentos musculares aí que são maior do que em comprimento do que o latíssimo dorso peitoral, tá? Tríceps, bíceps, braquial, braquiorradial, extensor ali do carpo, enfim, são vários aí que são maiores também em grupamento, tá? Mas de forma geral, eu acho que a grande conta aqui seria de volume, tá? E no caso de volume, a gente tem aqui esses dados aqui de que deltoide e tríceps seria o maior, tá? E aí, analisando esses dados, o que você pensaria? Opa, então deltoide e tríceps são os maiores, então eu vou fazer mais séries para ele, tá? Eu vou fazer menos séries aí para peitoral, latíssimo do dorso e bíceps. Será que é isso? Acho que não, né? Acho que a gente não tem, não faz menor sentido você prescrever treinos com base em tamanho dos músculos, tá? Isso não vai impactar em nada a sua prescrição de treinos. Então, mais uma vez aí, é uma mirabolância aí que alguém alguma vez tirou da cabeça aí e a galera acabou seguindo, tá? Então, não vejo aí por que você prescrever de acordo com o tamanho dos músculos, tá? Fazer mais séries para eles, acho que não faz o menor sentido, tá? A gente vai trabalhar sempre com um objetivo. Se um aluno, por exemplo, tem um objetivo maior de hipertrofiar de membros superiores, o objetivo maior dele total é tríceps. Eu vou trabalhar com volume maior para tríceps, tá? Sempre tentando trabalhar aí dentro do máximo volume recuperável, beleza? Maiores amplitudes sempre vão trazer maior hipertrofia, tá? Essa aqui é polêmica, Essa que eu trouxe que eu acho que é bem legal, tá? Eu gosto muito dessa discussão aqui, tá? Então, maiores amplitudes vão sempre aí trazer maior hipertrofia. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é que sempre que a gente tá falando maior amplitude aqui é dentro de uma zona de segurança, tá? Galera sempre, Vitor, meu aluno tá fazendo agachamento lá, tá com retroversão pélvica fortíssima, vou continuar fazendo com amplitude máxima? Não, obviamente que não, tá? A gente tem que sempre trabalhar dentro de uma zona de segurança, tá? Então, se você tá fazendo um exercício ali para elevação lateral e você vê ali que o seu deltoide está exposto ali a uma lesão, obviamente você não vai fazer ali numa amplitude máxima que vai expor o seu deltoide a uma lesão, por exemplo, né? Dentro lá do agachamento, se você for fazer ali, se o seu aluno ele não tem mobilidade adequada, né? Um alongamento adequado de cadeia posterior, não consegue fazer o agachamento ali máximo, né, com amplitude máxima, sem fazer retroversão pélvica, por que eu vou fazer o exercício fazendo retroversão pélvica? Não tem a necessidade, né? Os alunos quase caem para frente ali ou fazer o exercício aí com amplitude máxima. Não, eu tô falando sempre aqui, quando eu falo amplitude máxima é dentro de uma zona de segurança, tá? É sempre trabalhar aí o máximo dentro de uma zona de segurança, beleza? Será que isso é interessante? Será que vai ser a melhor opção sempre? E a gente vai trazer alguns estudinhos aqui para vocês, tá? Então tem esse estudo aqui do McMahon que é super legal, onde eles trabalham ali agachamento, leg press e cadeira extensora, tá? 3 vezes por semana, durante 8 semanas, 3 séries de 80% de um RM, tá? Resultados de quem trabalhou ali sempre na zona de 50 graus, tá? Então um grupo trabalhou em 50 graus, o outro grupo trabalhou em 90 graus, tá? Ou seja, um grupo trabalhou com uma amplitude ali bem maior do que o outro, o grupo que fez 90, o grupo que fez 50. O grupo que trabalhou com menor amplitude pegou uma carga aqui total, tá? De 210 quilos, tá? Então ele pegou uma carga de 210 quilos e teve 16% ali de aumento do músculo, 5% de força aí, tá? E o que a gente teve de resultado aqui com o grupo que fez uma amplitude maior? Primeiro, trabalhou com menos carga, tá? Então isso daqui já é interessante, a gente sabe que carga é muito importante para hipertrofia, tá? Não é o mais importante, mas é muito importante. Ele já trabalhou com uma carga bem menor, 174 quilos aqui de carga total, comparado a 210 ali. Porém, o resultado foi muito melhor para quem trabalhou aqui com uma amplitude maior, tá? 59% a mais de músculo aí, 30% a mais de força, tá? A gente tem alguns outros estudos aqui no mesmo estilo aqui, normalmente eles trazem os mesmos resultados, tá? Então, maiores amplitudes
tendem a trazer melhor hipertrofia, tá? Então, de forma geral, trazendo um geralzão aqui para vocês, maior amplitude, maior hipertrofia, tá? De forma geral, é isso. Porém, a gente tem sempre, isso é super comum aí, a gente sempre vai ter uma exceção, tá? E o que a gente tem de exceção aqui nesse caso, tá? Quando a gente está trabalhando sempre na amplitude de maior tensão, tá? Então, se eu trabalhar o exercício numa amplitude de maior tensão, pode ser que eu tenha um resultado aqui diferente, que é o quê? Esse estudo aqui do Goto, onde ele viu ali que ao trabalhar numa amplitude de maior tensão, teve maior resultado de hipertrofia, mesmo trabalhando numa amplitude menor. O que é isso aqui? Vou até tentar chegar para trás aqui para dar um exemplozinho para vocês, tá? Então vamos lá na rosca direta aqui, tá? Rosca direta é sempre o mais fácil de mostrar para vocês, por isso que eu vou utilizá-la aqui, tá? Então eu tô aqui na rosca direta, amplitude máxima, tá? Isso aqui seria a amplitude máxima. De forma geral, o que a gente viu lá do McMahon, isso seria mais interessante, tá? Porém, a gente sabe que a zona de maior tensão está próximo de 90 graus aqui, tá? Então, do 90 graus aqui, tá? Então, quando eu estou com o peso aqui, tô partindo do pressuposto que a gente está usando o halter, beleza? Quando eu estou com um peso aqui, a tensão é mínima, tá? E quando eu estou com um pezinho lá embaixo, a tensão também é mínima. Entenderam isso? Voltando lá recapitulando aqui, ó, 90 graus é a parte de maior tensão, tá? Então pensa aí, você tá segurando o peso ali, é a hora que fica mais pesado esse peso, tá? Aqui a gente tem pouquíssima tensão, lá embaixo também pouquíssima tensão, tá? Se eu trabalho só nessa meiuca aqui, tá? Nessa zona de maior tensão, beleza? Eu posso gerar mais hipertrofia comparado à amplitude máxima, tá? Então, de novo, trabalhar aqui só na meiuca, na parte de maior tensão, sem parar hora nenhuma aqui, tá? Então, porque o que acontece? Normalmente o cara, quando ele chega aqui, ele dá uma descansadinha, chega lá embaixo, dá uma descansadinha, por mais que ele não tente, ao trabalhar em menor tensão ali, ao trabalhar em amplitude máxima, você acaba trabalhando nessas zonas ali com uma tensão um pouquinho menor, tá? Então, quando eu foco nessa zona só de maior tensão, eu posso gerar mais hipertrofia também, tá? Vitor, vou usar sempre isso? Não, tá? Eu acho que eu utilizaria, né, esses treinos, às vezes, focando ali um exercício só na zona de maior tensão, algumas vezes, tá? Para você dar uma variada no treino, para você dar um estímulo bem diferente ali para aquela pessoa, eu vejo como interessante, tá? De forma geral, eu prefiro trabalhar com amplitudes mais... com amplitude aí, com máximo de amplitude dentro de uma zona de segurança, como eu falei, tá? Até pra gente ter uma hipertrofia bem completa, uma hipertrofia homogênea, tá? Isso é importante ser lembrado também. Se a gente trabalha às vezes em amplitude ali muito curtas, a gente tem uma hipertrofia não tão homogênea assim, a gente tem alguns estudos bem legais sobre esse assunto, mas eu queria mostrar para vocês aqui que tem essa outra questão, né? Porque se você trabalha na zona de maior tensão, a gente pode ter uma maior hipertrofia sim. Então essa é uma técnica que você pode utilizar com algum aluno seu, um aluno já mais avançado, um aluno aí que está demandando fazer algo diferente. Essa é uma possibilidade bem legal que vocês podem trabalhar com ele, tá? Então, eu gosto de falar isso também, porque às vezes a gente acha ali que o treinamento, né, a prescrição de treinos é uma ciência muito exata, né? Eu vejo até vocês mesmos pedindo muito pra gente lá, eu que tô quase sempre ali no Instagram, tá? No suporte do Instagram, o pessoal vem com muitas perguntas ali pra mim, cara, que assim, como se a prescrição de treinos fosse algo exato. Vitor, qual é o melhor número de séries para eu prescrever pro meu aluno iniciante que tem 19 anos e que tá na faculdade? Qual é o melhor treino para ele, tá? E se ele estiver trabalhando? E se ele dorme pouco? E ele acha que eu vou chegar ali para ele e falar, cara, para esse aluno 12, para esse aluno 15 séries. Não é algo exato, tá? Então, como eu falei, nesse exemplo aqui, cara, a maior amplitude, de forma geral, vai ser melhor, tá? Mas nem sempre, tá? Vai ter alguns fatores aqui que quando a gente estiver numa zona de maior tensão, a gente pode aí, menor amplitude, gerar melhores resultados de hipertrofia, beleza? E aí, por que a gente está discutindo com vocês aqui conhecimento técnico, tá? Isso é legal, por que nós aqui, tá? Eu, Renato aqui da CITES, estamos trazendo aqui para vocês, profissionais e estudantes de educação física, conhecimento técnico, tá? Por que a gente considera o conhecimento técnico algo importante, tá? Então, se você já está na carreira aí, se você já está no mercado de trabalho, ou se você ainda é estudante, cara, você precisa, no mínimo, entender alguma coisinha aí de conhecimento técnico. A gente vai discutir sobre isso aqui rapidamente agora, tá? Então, um personal trainer aí com conhecimento técnico diferenciado, o que vai acontecer com ele, tá? É um personal que vai aplicar o conhecimento técnico dele ali nos treinos do aluno, tá? Assim como um que não tem o conhecimento técnico diferenciado vai fazer a mesma coisa. Porém, qual que é o diferencial desse cara aqui? Ele vai ter uma vitrine ambulante aí, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele tem um conhecimento técnico adequado, que ele consegue gerar resultados para o aluno dele, esse aluno dele vira realmente uma vitrine ambulante, cara. Isso aqui é muito legal. A gente estava até discutindo com um aluno nosso, que é aluno nosso do Hipertrofia de AZ, tá?
Então, um profissional de educação física, que é aluno nosso Hipertrofia de AZ, estava trocando uma ideia com ele. Ele falou, cara, eu consegui aí trazer um resultado maravilhoso para um aluno meu. O aluno meu melhorou muito esteticamente, ele ganhou ali, foram quase 10 centímetros de braço ali, tá? Teve uma hipertrofia ótima aí. E, cara, depois disso veio uma enxurrada de alunos, muitas pessoas procurando, tá? A pessoa pergunta pra esse cara, pô, caramba, você hipertrofiou pra caramba, o que aconteceu? Aí ele, não, ele sempre indica, né, o profissional. Ou seja, aquele aluno seu vira realmente uma vitrine ambulante, tá? A partir do momento que você tem um aluno que vira uma vitrine ambulante, você, sem muito esforço, você consegue aí vários alunos ali começam a procurar esse personal, tá? Isso aqui é o caminho aí realmente para o sucesso, tá? A partir do momento que vários alunos começam a te procurar, a partir do momento que você consegue trazer mais cases de resultado aí, cara, você pode valorizar a sua hora-aula, você pode encher aí a sua agenda, você pode começar aí a trabalhar com consultorias online, trabalhar com muito mais gente, escalar a sua carreira, enfim, você tem aí realmente resultado, tá? Então, de forma geral, o que é o nosso objetivo aqui? É trazer conhecimento técnico para vocês, mas que a gente quer que lá na frente você, que já está no mercado de trabalho, seja um profissional realmente de sucesso. A gente quer que você seja reconhecido, que você prescreva treinos melhores para, obviamente, ter um faturamento melhor, conseguir aí ter um sucesso maior, conseguir ter mais alunos, porque isso é fundamental na carreira de todos aí. E para você que é estudante ainda, cara, é para você entrar no mercado de trabalho de voadora, como eu sempre brinco, cara, é para entrar no mercado de trabalho ali, para realmente aí trazer muitos resultados para alunos de vocês aí e ser realmente um profissional diferenciado, tá? É por isso que a gente traz conhecimento técnico para vocês. E aí o pessoal sempre pergunta para mim, pô, Vitor, mas eu conheço um cara lá que ele não tem um conhecimento técnico tão bom assim, é um cara muito bom em marketing, um cara ali que sabe falar, é um cara que consegue lidar bem com as pessoas, ele está sempre cheio de alunos. Mas sabe qual que é o problema desse cara aqui? Ele vai ter uma rotatividade muito grande, tá? Eu conheço vários profissionais desse jeito. Por quê? Porque como ele não tem um conhecimento técnico adequado, ele não consegue trazer resultado para o aluno dele, o aluno ele fica um tempinho ali, por mais que ele tenha aquela lábia ali, que ele consegue conversar com o aluno acaba saindo, né? Porque o aluno está querendo resultado, tá? Se ele não consegue resultado, ele não vai continuar com esse profissional. Então ele sempre tem que continuar captando aluno. Agora, você que tem realmente um conhecimento técnico adequado, cara, eu te falo que você vai, nem precisa procurar muitos alunos, tá? Eu te falo que eu tô até nesse momento agora, tá? Eu tô com a agenda fechada aí, eu não tô aceitando novos alunos aí de personal, que eu tô focando em outros serviços aí, eu já tenho meus alunos ali já fechados, não tô aceitando novos e, cara, é impressionante, cara, até nesse momento aí de pandemia, muita gente me procurando, tá? Direto tem pelo menos uma vez por semana que tem alguém me procurando aí, tá? Ah, não, Vitor, pelo amor de Deus, me treina aqui. E aí você fica, pô, cara, eu tô querendo dar uma moral pra pessoa ali, mas, cara, não dá pra encaixar, tá? Então isso acontece, isso é normal de acontecer. Por quê? Porque eu já gerei muito resultado para muitos alunos meus, tá? Isso vai acontecendo, é uma bola de neve mesmo, tá? Então por isso que eu quero que você, que é profissional estudante de educação física, cara, foque no conhecimento técnico, tá? Eu tenho certeza que você ter um conhecimento técnico adequado vai ser muito importante aí para você trazer resultados para o seu aluno e a partir disso você ter uma carreira de maior sucesso, beleza? Então, nossa segunda aula aí, a gente vai falar sobre como montar uma estratégia de treinos realmente otimizada para hipertrofia, tá? Então nessa aula de hoje aqui, a gente discutiu muito aí, então dia 14 às 8 horas, tá? Na quarta-feira ali, 8 horas, horário de Brasília, tá? Então a galera aí que é de Moçambique, galera aí de Angola, Portugal, que tá sempre participando junto com a gente, fica atento aí, tá? Então nossa aula 2 aí, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, dia 14, tá? A gente vai falar agora. Hoje a gente trouxe muitos erros aqui, coisas que muitas pessoas acabam errando aí na prescrição. Agora, na nossa aula 2, a gente vai vir com um passo a passo mesmo da prescrição de treinos para hipertrofia, tá? A gente vai realmente trazer um conhecimento técnico adequado para vocês começarem a prescrever aí treinos ótimos aí e trazer realmente cases de sucesso para vocês, tá? Então, vou dar um passo a passo rapidinho do cronograma do workshop aqui, só para você aí não ficar perdido, tá? Então hoje aqui no dia 12 de abril tá indo ao ar nossa aula 1, tá? Dia 14 vai ao ar nossa aula 2, dia 16 nossa aula 3 vai ao ar, tá? A aula 3 vai ficar bem legal, tá bem legal mesmo. Eu sou suspeito para falar, né? Mas é importante deixar claro aí para vocês. 18 de abril, domingão, aula 4 vai ao ar, tá? E junto com a aula 4 a gente vai abrir inscrições aí para o nosso curso completo Hipertrofia de AZ, tá? Não vou nem ficar falando muito dele aqui agora não, tá? Mas só pro pessoal aí que quer saber, junto com a aula 4 a gente vai abrir inscrições para o Hipertrofia de AZ e vai ter algumas surpresas bem legais aí nessa aula 4, tá? Segunda-feira, dia 19 de abril aí, a gente vai, no domingo, dia 18, a gente vai discutir mais sobre o certificado, tá? Vou explicar para vocês como faz para emitir o certificado gratuito, tá? E no dia 19 ali, a gente vai abrir aí a opção
opção de você emitir o certificado gratuito desse evento aqui, beleza? Ficou claro? No dia 18, na aula lá, a gente vai falar como que vocês fazem para emitir o certificado gratuito. No dia 19 a gente abre a opção de emitir esse certificado gratuito, tá? E aí vocês têm até o dia 25, tá? Do dia 19 de abril ao dia 25 de abril para emitir esse certificado gratuito aí. Dia 20 de abril a gente vai ter um encontro ao vivo, tá? Então, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem na aula 1, 2, 3, aula 4, cara, manda pra gente aí no dia 20 de abril. Participa com a gente lá no dia 20 de abril, tá? Dia 20 de abril, às 20 horas, a gente vai ter um encontro ao vivo aí. Eu vou enviar todos esses links pra vocês aí por e-mail, pelo grupo do WhatsApp lá, todos os canais aí que você tá participando com a gente, tá? Sexta-feira, dia 23 de abril, às 12 horas, a gente tem nosso segundo encontro ao vivo. Então, a gente vai ter mais um segundo encontro aí de perguntas e respostas. Então, todas as dúvidas que você tiver aí sobre qualquer assunto relacionado, tanto ao workshop como um todo, tanto treinos de hipertrofia como um todo, a gente vai responder vocês, tá? Ao vivo, às 20 horas na terça-feira, ao vivo às 12 horas na sexta-feira, tá? E domingão, dia 25, tá? De abril ali, eu até troquei ali, tá escrito errado, dia 25 de abril, último dia para você assistir as aulas, tá? Então, último dia para você assistir as aulas aí e também para emitir seu certificado gratuito. Inclusive, também vai ser os últimos dias ali para você se inscrever no AZ, tá? Como receber o seu certificado? Então, vai ter uma série de etapas ali para você conseguir emitir o certificado. No dia 18 a gente explica melhor como vai acontecer tudo isso, mas a primeira etapa que você vai ter que fazer é clicar no botão aqui abaixo e fazer a avaliação de conhecimento da aula 1, tá? Só seguir os passo a passo ali e fazer a sua avaliação de conhecimento para depois você receber o seu certificado, beleza? Valeu, pessoal, vejo vocês aí na aula 2.